Essa semana a programação está sensacional, absolutamente incrível. Assista até o fim o cardápio de hoje que você não vai se arrepender. Vou começar falando de um filme delicioso, a começar pelo título, Caramelo, de Nadine Labaki. Libanesa, Nadine Labaki, fez esse filme com recursos locais e o filme acabou selecionado para o Festival de Cannes. E foi daqueles que faz um sucesso imediato. Nadine Labaki era completamente desconhecida, era o filme de estreia dela, uma mulher muito bonita também, ela é a atriz principal do filme e conquistou a todos, ao público, à crítica. O filme foi um sucesso no mundo inteiro e realmente é daqueles filmes que funciona. Conta a história de 6 mulheres, 4 delas trabalham no salão de beleza, as outras 2 orbitam em volta e a gente vai acompanhando as histórias delas que vão todas se cruzando. Uma gosta de um cara, a outra tem problema com o filho, enfim. Histórias de mulheres no Líbano, em Beirute, antes de todas essas tragédias mais recentes, também uma cidade muito interessante. É daqueles filmes gostosos de assistir, que te emociona, que te faz chorar, que te faz rir, que te faz pensar sobre a sua própria vida. Caramelo, de Nadine Labaki, vale a pena. Mudando completamente de tom, o segundo filme é O Homem da Capa Preta, dirigido por Sérgio Rezende, produzido por Marisa Leão, um dos grandes sucessos do cinema brasileiro dos anos 80. Em 1986, ganhou 5 Kikits no Festival de Gramado e teve uma carreira de sucesso nos cinemas, baseado na história real de um político fluminense chamado Tenório Cavalcanti, que tinha como pet, como animal de estimação, uma metralhadora portátil, que ele chamava inclusive de Lurdinha. Ele algumas vezes chegava num lugar e dizia: Lurdinha está comigo, e as pessoas falavam: Lurdinha? Cadê a Lurdinha? Aí ele mostrava a Lurdinha, causava um certo respeito. A vida dele foi muito intensa, ele era amado pela população mais simples e odiado pelos seus adversários políticos. É uma história, portanto, que fala dos bastidores da política do Brasil, da política em particular do Rio de Janeiro, do populismo, de um homem que defendia os mais pobres, mas que tinha também os seus esquemas e os seus interesses. O Sérgio Rezende fez a opção de transformar o Tenório num personagem muito cativante. A gente pode até questionar se ele era tão assim ou não, mas o fato é que o filme funciona. É um bom filme brasileiro e destaco a trilha sonora, que eu acho que é uma das melhores da história do cinema brasileiro. Genial trabalho de Davi Tigel. Como eu disse, um thriller político, com José Wilker, talvez no seu melhor papel no cinema, e vários outros atores brasileiros de destaque. O Homem da Capa Preta. Outra mudança de tom bastante grande e chegamos em Tangos, O Exílio de Gardel. Outro filme de Fernando Solanas, de quem a gente colocou para vocês aqui algumas semanas atrás, Sur. Esse talvez tenha sido seu maior sucesso. Um grupo de argentinos exilados, com muitas saudades do país, resolve montar um espetáculo de dança inspirado em Carlos Gardel, maior ícone da música e da cultura argentina, embora ele fosse uruguaio. Mas enfim, ninguém precisa lembrar disso. Em paralelo, a gente acompanha também a vida deles no dia a dia, num apartamento em Paris, não muito dinheiro, enfim, dando uns jeitinhos para sobreviver. Fernando Solanas, que faleceu inclusive em novembro, que a gente está então homenageando aqui. E é um belo filme com uma trilha sonora, claro, deslumbrante. O filme recebeu o grande prêmio do júri no Festival de Veneza e tá aí para você a partir de agora. Agora a gente vai para o deserto australiano, o Outback, num filme inglês, rodado lá. Walkabout, que em português recebeu o título de A Longa Caminhada, mas eu vou falar Walkabout porque é muito importante no filme esta expressão. É a estreia na direção de Nicholas Roeg, que faria filmes muito marcantes, e esse foi um excelente começo. Conta a história desses 2 jovens irmãos ingleses, classe alta, morando na Austrália, 12, 14 anos, um menino e uma menina, e num dia depois da aula eles vão participar de uma espécie de piquenique e eles acabam se perdendo no Outback australiano. E aí eles têm que sobreviver sozinhos naquele ambiente hostil. Eles vão enfrentar alguns perigos até que eles encontram um garoto mais ou menos da mesma idade, aborígene, que está sozinho naquele lugar fazendo o ritual Walkabout, que é o momento em que ele se torna adulto. Para isso ele tem que sair da aldeia e sobreviver por um período para poder então ser um homem adulto. E aí essa relação entre eles, de mundos completamente diferentes e por motivos completamente diferentes ali naquele local, vai se estabelecer. É um filme muito bonito, é um filme com uma fotografia, com uma trilha, a direção, um filme muito especial, um filme que marcou a época, filme de 1971, esteve na seleção do Festival de Cannes e que causou polêmica também. Por quê? Porque a menina de 14 anos é interpretada por uma atriz de 16.
E há uma cena em que eles entram, todos, no lago, e ela tira a roupa, fica completamente nua. O que naquela sociedade conservadora inglesa era bastante delicado. O filme precisou esperar 2 anos para estrear, para que ela já tivesse 18 anos e, portanto, não caracterizasse exposição de menor, porque ela estava nua no filme. Recomendo que você assista, é um filme muito original, muito bonito, embora triste em alguns momentos. Eu disse para vocês assistirem até o fim. A gente tem um filme de bônus essa semana, que é, sabe assim, para tudo? Para tudo. É um dos filmes mais incríveis de todos os tempos. É daqueles filmes que você vê 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, e vê uma 9ª vez, e ri, e chora, e se emociona, e se diverte. Felicidade não se compra, de Frank Capra. É um daqueles filmes que não há palavras para descrever. O cinema tem isso às vezes, né? O roteiro era bom, o James Stewart era incrível, o Frank Capra era um diretor fora de série, mas faz um clique e a gente tem um filme como esse. A gente queria, de alguma maneira, oferecer um filme de Natal, e nada melhor do que o maior filme de Natal de todos os tempos e com certeza um dos maiores filmes de todos os tempos. A história então, James Stewart é um paladino nessa cidade do interior. Ele de certa maneira é a última resistência contra o poder de um milionário que possui quase que a cidade toda, e ele tem esse pequeno banco que ele herdou do pai e que ajuda as pessoas com dificuldades. E aí, na véspera do Natal, acontece um prejuízo muito grande e ele começa a achar que ele não vai poder manter o banco e ele fica muito triste com isso. Ponto. Você tem que assistir esse filme e depois manda um comentário, fala o que você achou. A BBC fez uma pesquisa alguns anos atrás sobre quais os melhores filmes de todos os tempos que não tinham ganho nenhum Oscar. E A Felicidade Não Se Compra ficou em primeiro lugar. É verdade. Não ganhou nenhum. Foi indicado para 5 Oscars, melhor filme, melhor diretor e mais alguns outros, e não levou. Inclusive James Stewart, que arrasa nesse filme, ficou sem o seu Oscar. É daqueles filmes geniais que, tem que confessar, o cinema americano produziu em alguns momentos. Felicidade Não Se Compra para vocês aqui no nosso à la carte. Essa semana ainda tem o bônus do bônus, ou o bônus extra, um super lançamento. 5 é o número perfeito. É um filme italiano com o sensacional ator Tony Servillo, aquele ator que arrasou em A Grande Beleza e vários outros filmes italianos recentes. Super lançamentos são os filmes que entram para locação, né? Você sabe, como entrou Apocalipse e alguns outros filmes. É um filme inédito, uma produção grande da Itália, do ano passado, que aliás ficou pronta esse ano, que nós estamos oferecendo para você aqui no à la carte. É de certa maneira, assim, poderíamos dizer, uma espécie de Sin City italiano. Inclusive o diretor é um artista de quadrinhos, conhecido como Igorte, ou Igor T., e que adaptou seus quadrinhos para esse filme. Conta a história desse assassino profissional já aposentado, interpretado pelo Tony Servillo, que é o Peppino, e que tem um filho que está seguindo sua carreira. E num determinado dia o filho sai para cometer um crime encomendado, mas é uma armadilha, o filho morre e o pai então resolve se vingar, vai começar um banho de sangue. É um filme policial, mas um filme policial bem peculiar. Tem um estilo de filmagem que lembra, claro, a linguagem dos quadrinhos, enfim, um certo humor negro em muitos momentos, uma interpretação genial do Tony Servillo. Tá aí para você, a partir de hoje também, esse bônus extra nos super lançamentos. 5 é um número perfeito. Nossa programadora caprichou, né? Tá chegando o fim do ano, você precisa ter muitas opções. O cardápio dessa semana é para todos. Você só vai escolher a ordem da entrada, do prato principal, segundo prato, sobremesa e cafezinho. Escolhe a sequência e mergulha. Vale tudo a pena você assistir a partir de hoje aqui no nosso à la carte.